Até 9 horas. Vamos estar um pouco concentrado. Uma das condições da validade de Eid é o khutbah. Não é apenas rezar. Quando se diz rezar Eid, não é só lá 2 rakats. Você que gosta de fugir, gosta de sair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيمانا به وتصديقا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louvor e são para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala que mais deu-nos mais um dia de vida, deu-nos mais uma oportunidade. Apesar de estarmos vivos e de sermos dentre os vivos, mas também agraciou-nos uma dádiva que é o Islã, e deu-nos oportunidades, porque há muçulmanos que não se fizeram presentes devido às necessidades intensas, doenças graves, ou sequer que estão de viagem e que não foi possível eles participarem num lugar deste. Então, eu como dizia, de que uma das condições é o khutbah. Não podemos entender que quando se diz Salatul Eid são apenas 2 rakats, veio, rezou e foi embora. A Eid tem suas regras, assim como os outros salats também têm regras. Ninguém se acha mais de ocupado, porque se é que você aceitou ser muçulmano, o Islã é a melhor sua ocupação do que mais nada. Então não pode haver a ocupação mais forte em relação ao din, a ocupação mais firme em relação ao din, a ocupação mais breve em relação ao din. E em nenhum momento nós temos que ter esses hábitos, comportamentos de rapidez, urgências, sem nenhuma causa por detrás disso. Então viemos para a Eid, temos que vir para tudo de Eid. A Eid é o Salah, assim como o Khutbah, também é Eid. E você que gosta muito de só sair, rezou, saiu, será que encontrou uma passagem que diz que há um Eid que Nabi não fez Khutbah? E se é que ele fazia todos Eid, sabes porquê? Então evitarmos de termos desculpas e sem razões, caminhos abertos, fechados. Neste caso, passarmos onde está fechado e tentarmos passar. Temos que participar do Eid completo. E isso é que deve se fazer. Recordando a mim, assim como a vós, dizendo que estamos no mês de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah é o último mês do ano. Não o calendário gregoriano, mas o calendário islâmico. O Dhul Hijjah é o último mês, o 12º. Que depois deste mês vem o novo ano, do primeiro mês de Muharram, começando com este mês. Então o Dhul Hijjah é um dos melhores meses que existem. Dentre os 4 meses sagrados, o Dhul Hijjah entra lá. E o Dhul Hijjah é o mês que tem os melhores dias de todos os dias de meses. Os melhores dias encontram-se dentro deste mês, Dhul Hijjah. E hoje, que é 10 de Dhul Hijjah, é o melhor dia do ano, melhor dia de fazer boa ação. Dentre os melhores dias, o melhor de todos é o dia em que nós nos encontramos presentes,
que é 10 de Dhul-Hijjah, e é o dia que Allah completou a religião. Allah disse: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hoje eu completei para vocês a vossa religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. E aperfeiçoei sobre vós a minha dádiva, meu favor. Wa raditu lakum al-islam dina. Wa raditu lakum al-islam dina. E eu fiquei feliz com esta vossa religião, neste caso com o Islã como vossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala revelou este ayah, e foi este ayah que os judeus desejavam que este ayah estivesse no livro deles, e eles diziam que vocês têm um ayah no Alcorão, que se esse ayah estivesse nos nossos livros, então nós faríamos esse dia de festa. Neste caso faríamos esse dia como dia de festa, por causa de felicidade que esta frase traz, que diz: eu completei vossa religião. Mas o mais incrível é que este ayah não se encontra em nenhum livro, excepto o Alcorão. Só no Alcorão é que se encontra este ayah, para dizer que foi o livro que foi completado a religião pelo qual. Então, hoje sendo o melhor dia, não paremos, não sentemos, não fiquemos ainda com braços cruzados. Se é que perdemos os dias passados, que a partir de 1 até 10, até 9 ontem, que foi Arafah, então hoje, que é o 10º dia, é o melhor de todos, e é o melhor dia do ano. De todos os dias que existem do ano, o melhor dia é hoje. E depois desse dia ainda existem os dias que são Ayyamul Eid, Ayyamut Tashriq. Existem dias ainda de festa, que não se para apenas hoje, que não se completa apenas hoje. Mas esses dias que vêm, que é 11, 12, 13, falando hoje de sexta, estamos a falar de segunda-feira, que é o último dia dentre os dias de festa, e o último dia dentre os dias de sacrifício, começando de já depois de Salah e ultimando antes da entrada do sol da segunda-feira. Neste caso, antes da entrada do sol do dia 13 de Dhul-Hijjah, que juntando com hoje são 4 dias. Hoje é 10 até 13, são 4 dias. Então, neste ponto, nós temos que fazer o melhor, dentre os melhores que são as adorações. Nesses dias é a melhor adoração, melhor ibada, depois das obrigações, é o dhikr, e são os takbirat. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Vocês devem se lembrar de Allah nos dias contados, dias conhecidos, que são esses dias 10, 11, 12 e 13. E esses dias, esses takbirat, terminam depois da oração de Salatul Asr. Neste caso, continuamos a fazer os takbirat até antes de Maghrib. Até enquanto o Asr está vivo, também faremos os takbirat. Até antes de Maghrib, assim que entrar o sol, e já passamos os dias de festa. E quem degolar o seu animal depois da entrada do sol de 13 de Dhul-Hijjah, este animal não é mais considerado de Qurban, mas é considerado de um animal simples, que é apenas uma carne que você degolou para a sua família. E esta ação é uma ação que é o sunnah de Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Vocês lembram-se daquela história que quando Ibrahim alayhi salatu wassalam, o Ibrahim é um dos profetas dentre os melhores, e todos os profetas que vieram depois dele, ele é o pai, por isso é o terceiro pai da humanidade, porque o primeiro é Adam, como é conhecido, e o segundo é Nuh, e depois o terceiro é Ibrahim alayhi salatu wassalam. O Ibrahim, como vocês sabem, o Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala lhe examinou. Primeiro, o Nabiyullah Ibrahim é um profeta que não teve filhos no princípio, e casava sua esposa Sara, e depois dali a Sara tinha sua escrava de nome Hajara, e vendo que ele não tem filho e ela não tem, então a Sara ofereceu por livre vontade a seu marido, a essa escrava Hajara, que era uma escrava que ela adquiriu-lhe nesta África, uma escrava africana. Então dali
Hajra, depois de ser casada com Ibrahim, o Ibrahim alayhi salatu wassalam já teve filho com aquela segunda esposa, Hajra. E dali a Sara sentiu ciúme no seu coração, e Sara, sendo uma mulher de imã, não mostrou ciúme de uma forma estranha, mas sim mostrou de uma forma bela, e disse para seu marido que, olha, então é melhor levar a sua esposa, pelo menos distanciar-se de mim. Neste caso, Sara também precisava de ter filho, mas ela não tinha. E mais tarde, a outra esposa do marido vem ter filho, e aquilo criou ciúme, não inveja, mas sim ciúme, que é uma coisa natural, mesmo os muçulmanos têm. Então, Ibrahim compreendeu aquilo e levou a esposa Hajra junto ao filho, junto ao bebê, que é Ismaila, alayhi salatu wassalam, e foi lhes deixar num lugar onde não havia água, num lugar onde não havia plantações, num deserto, onde não havia nada para se alimentar, nem havia nada para comer, nem para beber. Mas eles, ao saírem da sua zona, a irem até aquele deserto, que hoje é conhecido, e que hoje lá tem água, e que hoje lá existem populações, que é a cidade de Meca, é o mesmo deserto que Ibrahim deixou sua esposa e seu filho. Mas ao chegar, ou a irem até lá, a esposa lhe perguntou, com quem você vai nos deixar? Vai nos deixar com quem? Então, vai nos deixar perante quem? O Ibrahim, em resposta, disse, ilallah, eu vou te deixar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, Allah tomará isso como responsável, ele vai responsabilizar. E a sua esposa Hajra, como uma mulher de imã, ela disse que se é Allah, se vai nos deixar perante Allah, então não é problema. Quer dizer, eu estou bem aberta. Mulheres de imã. Dali deixou-os, e tinha apenas, eles tinham uma certa medida num cantil, a água, pouca água, que só era para beber. O Ibrahim deixou sua esposa Hajra e o seu filho Ismaila, e dali ele voltou. E Hajra e seu filho Ismaila ficaram ali naquele deserto sem ninguém, só com Allah subhanahu wa ta'ala como responsável. Então a água acabou. Dali a água, quando acabou, e a criança começou a chorar, precisando da água, querendo beber, e a mãe não tinha água, nem tinha nada para lhe dar o filho. Esse filho dela, Ismaila, alayhi salatu wassalam. E dali a mãe tentou fazer várias formas, de várias maneiras, mas não estava a dar possível. Tentou correr procurando a água, e com aquela esperança que ela tinha, de que talvez teria água, mas também não estava sendo possível. Correu a partir das montanhas, uma para a outra. Há uma montanha chamada Safa e a outra montanha chamada Marwa, que são lugares sagrados. Allah disse, inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Na verdade, a montanha Safa e a outra montanha de nome Marwa são dentre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ela correu 7 vezes. Correu a primeira vez, correu a segunda, correu a terceira, e não estava sendo possível. Mas com aquela esperança de que ela terá água, e dali correndo 7 vezes, que este é sunnah seguido hoje para os hujjaj, os peregrinos, os que vão fazer hajj, também fazem esta sunnah, os fazem, cumprem esta sunnah da nossa mãe Hajra, alayhi salatu wassalam. Então dali, de repente, de surpresa, a criança, enquanto estava ali a chorar, e a mãe tentou várias maneiras e não estava a conseguir, de surpresa, por causa daqueles movimentos das pernas, como faz uma criança quando chora, cavando um pouco na terra com os seus pés, suas pernas. Então, por causa daquele movimento, faduhishat, a Hajra foi surpreendida pela água que saía a partir daquelas pernas do filho de Ismaila. Então, assim que ficou surpreendida, e a água estava a vir de uma fonte muito forte, e Hajra não se assustou, porque ela sabia que Allah subhanahu wa ta'ala é que está nos responsabilizando. Dali a Hajra trouxe algumas pronúncias que disse Zam, água, pare. Neste caso, a fonte chamada Zamzam, esta água chamada Zamzam. Então a Hajra, alayhi salatu wassalam, trouxe essa expressão para aquela água, para que a água mudasse, diminuísse a corrente que ela tinha.
Então dali a água também parou um pouco e viveu ali com seu filho. Por que esse filho foi dado esse nome Ismaíla? Esse nome não é um nome árabe, apesar de aparecer no Alcorão, está escrito em árabe, mas é um nome hebraico. A palavra Ismail, o Ibrahim alayhi salatu wassalam, tanto tempo que ele fez dua a pedir a Allah para lhe dar aquele filho, para lhe dar aquela criança, e quando lhe deu aquele filho, então Ibrahim deu-lhe esse nome Ismail. A palavra Ismail significa Allah ouviu, isto é, Allah ouviu o meu dua. Então ele deu aquele nome ao seu filho, Ismaíla. Allah ouviu. Esta palavra il significa Allah, e Ismail significa ouvir. Então Allah subhanahu wa ta'ala ouviu o meu dua, daí deu este nome ao seu filho Ismail alayhi salatu wassalam. Então depois daquilo ficou muito tempo, eu não estou para contar toda a história, ficaram muito tempo até que a criança cresceu uma idade agradável, uma idade, ficou miúdo de uma forma agradável, mas de repente aparece-lhe um sonho, e você bem sabe que sonho dos profetas é revelação. A revelação está dividida em 6 classes. Uma das classes é sonho, a ru'ya salihah, um sonho verdadeiro, piedoso, um sonho bom. Então Ibrahim, no sonho, aparece-lhe a informação a degolar, ou seja, ele sonhou a degolar este mesmo filho, e na altura tinha um único filho, que é Ismail, e ele gostava tanto do seu filho. Dali no sonho aparece-lhe ele mesmo a degolar seu filho. O primeiro sonho ele desleixou, pensou que fosse talvez Shaitan que lhe atrapalhasse naquele sonho. O sonho voltou de novo, da segunda via. Ibrahim viu que aqui é um assunto sério, aqui já é um assunto para cumprir. Mas era um teste apenas, era um exame apenas, que Allah estava a examinar seu Nabi, o nível do imã do seu Nabi. Mas Allah sabia o que está no coração do seu profeta. E Allah, quando gosta de um povo, Allah examina. إذا أحب قوما ابتلاهم. Allah, quando ama um povo, Allah examina, como foi bem no hadith. Então o Ibrahim, depois daquela informação do sonho, ele viu que aqui tinha que obedecer esta revelação. Ele levou o seu filho sem informar e chegou-lhes no sítio, como Allah disse no Surah Al-Safat: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. O Ibrahim, quando chegou no sa'i, dali ele disse para o filho, Ibrahim não avisou a esposa de que eu vou lhe degolar. Ao sair não avisou o filho de que eu vou te degolar. Mas quando chega lá, ele disse: olha, meu filho, e a bunayya, o meu filho, inni ara fil manami, eu vi no meu sonho, anni azbahuka, eu a te degolar você, eu a te degolar. Isto é, fui revelado, eu deixei uma revelação para mim, para te degolar. Então, fandur, mada tara, veja o que pode. Aí o Ibrahim parece que pediu a opinião ao filho, para ver se é que está pronto ou não. Veja em resposta ao filho o que disse. Disse: If'al, faça a vontade, faça matu umar, o que você foi ordenado. Eu estou pronto. Se é que é Allah que te mandou para você me degolar, eu estou pronto você me degolar, com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Para mim não há estresses, para mim não há problema, para mim não há desvantagem, não há falta de vantagem eu ser degolado por ordem de Allah. Esse é filho de Ibrahim, homens de imã. Qal, o que o filho disse? Não terminou por aí. Disse: satajiduni, você irá me encontrar, eu, teu filho, você irá me encontrar, inshallah, se Allah quiser, sabiri, mina sabiri, você vai me encontrar paciente, vai me encontrar dentro dos pacientes. Eu vou ter paciência, você me degolar, sendo ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu vou pacientar essa faca entrar no meu corpo, vou pacientar você me degolar, vou pacientar você me sacrificar, por ordem de Allah, eu vou ter paciência. Então, dali, o Ibrahim, ele colocou a faca no corpo do filho, com toda a força para degolar. E não estava a entrar, a faca não estava sendo possível entrar. E o que acontece? O filho, vendo isso, o filho pensou que o pai estava a sentir
pena, estava a ter pena. Então o filho pensou que o pai não está a levar em força, não está a fazer isso à força, quer dizer, com muita força. E o filho pretendeu que o pai fizesse isso com muita força, ou então que passasse essa vergonha e esse receio. O filho bem pronto. Dali o Ibrahim tentou o que tentou e a faca não estava a dar possível. De repente Allah subhanahu wa ta'ala mandou um anjo, e aquele anjo veio consigo uma ovelha, e aquela ovelha foi apresentada perante Ibrahim alayhi salatu wassalam, e foi dito que olha, não é a pessoa que é degolada, mas é a ovelha que é degolada. Degola esta ovelha. E você, Ibrahim, saddaqata ar-ru'ya, você acreditou naquilo que você viu, você passou neste exame. Afinal, não era para degolar o seu filho, mas era para ser examinado, e você já passou. Você já está com sucesso naquilo que você acreditou como sonho e acreditou como revelação do seu Senhor. Dali o Ibrahim alayhi salatu wassalam foi apresentado aquele animal, e este animal que foi sunnah de Nabiullah Ibrahim, e naquele instante, naquele tempo, também foram mencionados os takbirat, que nós também mencionamos nos Eid. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele é poderoso, e este mesmo Nabi alayhi salatu wassalam, que depois dele todos que vieram, todos os profetas vieram na sua descendência, todos os profetas vieram na sua família, e mesmo o profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Então são homens esses que a partir desta sunna também nós seguimos esta sunna. É um sunnatun muakkada, não é obrigação fazer qurban. E a palavra qurban é infinitivo da palavra qurb, que significa uma ação que te leva a você estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Finalizando o tempo de Nabiullah Adam, ele tinha seus filhos, e Allah subhanahu wa ta'ala contou esta passagem no Alcorão, no Suratul Ma'idah: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Você tem que ler para eles a história de dois filhos de Adam pela verdade. Esses filhos, um deles era Habil e outro era Qabil. Ele tinha muitos filhos, mas esses são conhecidos. Quando eles fizeram esta oferenda, eles fizeram esta ibada chamada Qurban, uma ação que lhes faz estar perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Fatuqabbala min ahadihima, foi aceite do outro, wa lam yutaqabbal min al-akhar, foi aceite de um deles e não foi aceite do outro. E isso pode vir a acontecer contigo, ser aceite Qurban do outro e não ser aceite teu, se você não seguir as condições e não ter a firmeza nesta adoração, nesta ibada, porque todo ibada no Islã precisa de firmeza. Então, aquele disse: eu vou te matar, porque a ibada dele não foi aceita. O irmão dele lhe esclareceu por que Allah não aceitou. Disse: nama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. Allah só aceita a ação daquelas pessoas que têm medo de Allah. Significa você, para não ser aceito, não ter medo de Allah. E se você não ter medo de Allah, é provável que o seu Qurban não venha a valer. É provável, e é isso mesmo, que o teu Qurban não irá valer. Então, como eu dizia para finalizar, é mais ou menos essas informações, essas recordações que nós temos que nos apegar, e ainda continuamos os dias de Eid, e que Allah subhanahu wa ta'ala facilite-nos, e as pessoas ainda que têm intenção, que Allah dê mais força, e os que não adquiriram hoje, que adquiram amanhã, ainda com uma intenção forte, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o sacrifício dos nossos irmãos e os nossos sacrifícios no geral, e que Allah subhanahu wa ta'ala coloque-nos na lista dos tementes, dos piedosos, e que aceite o nosso salah. Amém. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.